Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos... Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês, porque nós estamos chegando no final do trimestre e também no final do ano, né? Já estamos chegando perto do Natal. Hoje nós vamos falar sobre mais uma história que Jesus contou. E na nossa Bíblia, primeiro eu quero falar com vocês da revista. A nossa revista, que é essa aqui, ó, nós falamos esse trimestre inteiro sobre conhecendo algumas histórias de Jesus. Quantas histórias nós conhecemos nesse trimestre, na verdade? A gente conheceu várias histórias. Vou até ler aqui para vocês, ó. Da lição 1 foi a história da sementinha, a história do semeador, lição 2, a história sobre alguns peixes, a história de uma moeda, uma história sobre o filho perdido, uma história sobre 10 moças, a história de uma ovelha perdida, a história de 2 construtores, a história da pérola, a história de uma vinha e no domingo passado a tia Aninha falou sobre o homem rico e o homem pobre, o pobre Lázaro, né? E hoje a história de um casamento que eu vou contar para vocês e na semana que vem a história de uma porta. Essa é a nossa revista desse trimestre dos primários e eu quero com vocês pedir que vocês abram a sua Bíblia, leiam depois a história que eu vou contar aqui para vocês, mas o nosso texto bíblico tá lá em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, e o nosso Memória em Ação tá lá em Mateus capítulo 22 e o versículo 14, que diz assim: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. E mais uma vez eu vou falar com vocês sobre esse versículo no decorrer da história, que vocês vão entender o significado desse Memória em Ação, combinado? Então vamos para a nossa história de hoje, que na nossa Bíblia está em Mateus, no capítulo 22, versículo 1 ao 14, que Jesus, ele começou a contar uma história para a multidão que estava ali ao redor dele. E Jesus, quando ele começava a contar a história para as pessoas paravam para ouvir, porque Jesus, ele tinha muita sabedoria e ele tinha muitos ensinamentos para passar. Então as pessoas paravam para ouvir a voz de Jesus, para ouvir os ensinamentos que Jesus passava para as pessoas. E aí eu quero falar para vocês que somos chamados pelo Senhor para estar na presença dele, na presença do Senhor. Mas isso não é o suficiente, tá? Não é o suficiente, nós precisamos ser escolhidos, precisamos ter um relacionamento com o Senhor. E com isso, eu quero aqui com vocês falar da história que Jesus contou, que existia um certo rei, olha só que minha coroa, que linda. Existia um certo rei que ele estava preparando uma grande festa para o filho dele. Sim, ele preparou uma festa de casamento. Você já foi a uma festa de casamento? É muito legal, né? É muito bonito ver todo mundo bem arrumado, ver a noiva, ver o noivo. Uma festa de casamento, quando tem festa também, tem muita comida gostosa, muitos docinhos. Amo comer muitos docinhos. Então a gente fica muito feliz quando é convidado para uma festa de casamento. E aquele rei, preocupado, né, com a festa de casamento do filho dele, convidou muita gente, chamou os empregados e mandou um convite, olha só, um convite para muitas pessoas. E os empregados dele, quando foi chamar essas pessoas, as pessoas, os convidados, não quiseram ir para o casamento. Não quiseram ir para o casamento. Nossa, o rei ficou tão chateado que eles não aceitaram o convite. O rei ficou muito triste mesmo. Mandou que os empregados voltassem e convidassem de novo. E aí convidou novamente muita gente, mas aquelas pessoas não quiseram ir para o casamento e disseram que elas teriam que ir nas propriedades delas, tinham compromissos, arrumou um monte de desculpa e não foi até o casamento do filho daquele rei.
Aquele rei ficou muito bravo, muito irritado com o que aconteceu. E aí ele chamou novamente os empregados dele e falou assim, ó, vai em todos os cantos da cidade e chama quem vocês encontrar. Chama todo mundo que estiver espalhado pela cidade. Assim os empregados fizeram. Foram lá, convidaram todas as pessoas que eles encontraram na rua para o casamento. Aí a festa de casamento estava cheia, como o rei queria, estava lotada. Daí de repente, o rei observou que existia um homem ali que não estava vestido adequadamente. Então o rei pegou e chamou aquele homem e falou assim, vem aqui, escuta, você não está com uma veste apropriada, você não está com uma roupa apropriada para um casamento. Você não é bem-vindo aqui. Chamou os empregados dele e mandou que colocassem o homem para fora da festa. Ele não estava sendo bem-vindo naquela festa porque a roupa dele não estava de acordo com a festa. Ele deveria estar com uma roupa bonita, uma roupa boa para a festa de casamento. Quando a gente é convidado para uma festa de casamento, a gente quer comprar logo uma roupa nova, um vestido novo, quer se vestir bem. E aí a gente põe a roupa, melhor calçado, né? Se arruma o cabelo e aí a gente vai para a festa de casamento, vai para o casamento muito bonito, porque lá a gente sabe que vai encontrar outras pessoas da mesma forma, bem bonito, bem elegante, bem arrumado, não é verdade? Aquele homem não estava adequado para a festa de casamento e o rei mandou que expulsassem aquele homem da festa de casamento. Com isso, Jesus ele concluiu a história dizendo que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, da seguinte forma: nós recebemos o convite, crianças. Sim, nós recebemos um convite a aceitar a Jesus, porque nós somos especiais, então nós recebemos um convite muito especial. E esse convite que nós recebemos da parte de Deus é para que nós deixemos o pecado. Nós não podemos estar com o pecado em nossas vidas. Então o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Quando deixamos o pecado, nós aceitamos a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós entendemos que precisamos de Jesus para a nossa salvação. Através disso, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós entendemos que agradamos o coração de Deus. E para agradar o coração de Deus, para deixarmos Deus feliz, para obedecermos a palavra de Deus, nós recebemos as vestes da justiça. Aí Deus se agrada de nós. Nos revestimos das vestes da justiça. Assim está completa a nossa ação, porque nós agradamos o coração de Deus mediante a nossa aceitação, a nossa salvação através de Cristo Jesus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus nos transforma. Então, aquilo que a gente fazia de errado, não fazemos mais, porque Deus faz tudo novo. Nós recebemos uma veste limpa, uma veste mais branquinha que a neve, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos tira todo o pecado, tira toda a culpa. Então, crianças, eu quero dizer para você que quando você receber o convite especial da parte de Deus, e que também depois que você aceitar, você pode também fazer esse convite para outras crianças, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós precisamos entender que a mudança vai acontecer. E quando acontece a mudança na nossa vida, agradamos o coração de Deus. Então precisamos agradar o coração de Deus. Aí Deus ele nos dá uma veste especial, uma veste transformada. Sabe para que essa veste? Para que a gente possa morar no céu. Porque Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. Ele foi até o céu. Ele preparou um lugar para eu e você morarmos. E ele vai voltar para nos buscar. Nós precisamos estarmos com as vestes da justiça, transformados, sem pecado. Precisamos buscar a salvação em Jesus para que possamos morar com Ele lá no céu. Eu quero que você, neste momento, fique com esta palavra, medite nesta palavra e também
Fale dessa palavra para outra criança que você conheça e que não conhece a Jesus, que não tomou a decisão ainda de aceitar a Jesus como seu Salvador. Que você também, que não aceitou ainda, possa fazer isso nesse momento. Que você possa entender que nós precisamos da salvação em Cristo Jesus para que possamos morar no céu com Jesus. Amém? Feche seus olhos neste momento. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento de estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por esta palavra, que o Senhor possa me ajudar e que ela fique guardada no meu coração. Deus abençoe a cada criança, Senhor, que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa, Senhor, de uma maneira especial, abençoá-la, Senhor. Abençoar cada família. Que o Senhor possa despertá-los, Senhor, para que entendam, para aceitar a Tua vontade. E aqueles que não aceitaram a Ti como único Salvador, que venham aceitar a Ti, Senhor, que abra seus corações, para que o Senhor possa fazer morada, assim que o Senhor possa limpá-los, purificá-los de todo o pecado e terem a certeza que vamos morar no céu com o Senhor. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoar a semana de cada um nesta manhã. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém. Quero pedir a você que responda a atividade, tá? Faça a atividade que eu vou enviar. Que Deus abençoe você grandemente. Que tenha um Feliz Natal, porque o Natal está chegando. Que Deus abençoe a cada família e que vocês continuem firmes nesse propósito para o próximo ano, para o próximo trimestre, tá? Que vocês tenham uma semana abençoada debaixo da proteção do Senhor. Tchau, até a próxima, crianças. Beijão! Porque Deus amou o mundo de tal maneira